Será que Jesus aboliu aí os 10 mandamentos? Será que os 10 mandamentos já não servem mais para nada? Será que mudou nossa forma de conduta, a nossa forma de viver, né? Através da palavra de Deus? É isso que nós vamos estudar hoje. Será que os 10 mandamentos já não servem mais, já não é base mais para o nosso caráter, para a nossa moral, para o nosso jeito de viver? Será que os 10 mandamentos já não faz mais sentido para os nossos dias de hoje? Nós vamos estudar aí, existem algumas escolas de pensamento que vai se deitar aí nesse tema, né? E uma das primeiras escolas, né, eles são denominados legalistas, né? O legalismo, que é a lei, ela ainda serve para o dia de hoje, né? Então, a lei ainda serve para o dia de hoje. E aí eles falam que essa lei, ela, além de servir para o dia de hoje, essa lei é pré-requisito para a salvação. E só a fé e a graça vai ajudar aí a vencer, a guardar essa lei certinha. Existe uma outra escola de pensamento, que é o neonomismo, que eles vão falar que a lei, ela ainda continua até hoje. Então, é uma outra escola de pensamento, né, teológico, que vai falar que a lei, ela ainda continua. E tem o antinomismo, né? O antinomismo vai falar que a lei não continua mais, que já não existe mais lei para o Novo Testamento, para os nossos dias. Que essa lei aí, ela já não serve mais, a gente não precisa estar debaixo de lei, a gente não precisa obedecer. Então, ela é um pouco anarquista, né? Muitos vão dizer que é anarquista, né? Que não precisa mais nada, não precisa mais guardar a lei, não precisa mais nada, né? E existem algumas pessoas que vão dividir a lei em 2 ou 3, né? Que vão dividir esta lei, né, em lei moral e lei cerimonial. Então, existem alguns que vão dividir essa lei em lei moral e lei cerimonial, ou lei moral, lei cerimonial e leis civis. Né? Daquele tempo lá, existiam algumas leis civis para reger aí a conduta de cada cidadão daquela época. Né? Então, aí, quem pensa assim, vai defender que a lei cerimonial e a lei civil, elas foram anuladas no Novo Testamento. Só que a lei moral, ela foi confirmada no Novo Testamento. Então, é esta linha de pensamento que eu também acredito, que eu também apoio, né? A lei cerimonial e a lei civil, elas foram anuladas no Novo Testamento, quando Jesus Cristo ele vem, né, à Terra, e a lei moral, ela foi confirmada por Jesus lá no Novo Testamento. Né? Só que esse pensamento, para alguns cristãos, é algo difícil de ser absorvido. Por quê? Porque a lei moral, existe os 10 mandamentos lá, né? E esses 10 mandamentos, existe um mandamento, que é o 4º, que vai falar, lembra-te do dia de sábado para santificar. E muitos cristãos não vão querer lembrar do dia de sábado para santificar, né? Eles vão tentar algumas coisas para tirar o dia de sábado e deixar aí só a lei ali, né? Então, o que acontece, né? Algumas denominações, elas querem trocar o dia de sábado para o dia de domingo. Então, o que elas fazem, né? Elas vão arrumar algum argumento, né? Ela vai falar assim, Jesus Cristo ressuscitou no domingo, então nós devemos guardar o domingo. Os apóstolos cultuavam no domingo, se reuniam no domingo para fazer o culto, então nós devemos guardar o domingo. Então, eles querem fazer uma troca aí, né, de sábado para domingo, mas são pontos culturais, não tem base bíblica para essa mudança, né? E tem alguns que vai falar que essa lei moral, essa lei que foi confirmada por Jesus no Novo Testamento, essa lei aí moral, ela foi simplesmente resumida em Mateus, né? Em 2 mandamentos, que é amar o próximo como a ti mesmo e amar a Deus sobre todas as coisas. Então, olha aí, né? Então, será que foi realmente feito aí um resumo da lei, né? Será que foi feito mesmo aí um resumo da lei e a gente não precisa mais guardar a lei moral,
né? Essa lei não foi confirmada no Novo Testamento, e é isso que nós vamos aprender hoje, né? Então são argumentos aí, muitas vezes são argumentos aí que não tem base teológica, não tem base bíblica, né? Para essas mudanças de sábado para domingo, ou que foi um resumo, né? Então nós não encontramos essa base teológica, essa base bíblica na palavra de Deus. Então hoje nós vamos estudar sobre lei moral, lei cerimonial ou até mesmo lei civil, né? Nós vamos debruçar aí sobre esse tema. Eu quero já agradecer a todos vocês que estão junto conosco. Manda aí o seu pai seja convosco, seu pai seja contigo, né? Quero saber se você está junto comigo aí. Então eu quero compartilhar aqui alguns slides com vocês, né? Deixa eu ver se eu abro ele aqui. Lei moral, lei cerimonial. O que é isso, né? Eu não sei se os irmãos estão vendo aí, né? Então aí tá. Lei moral e lei cerimonial. Data do estudo, dia 30 de janeiro de 2021. Calendário judaico, dia 17 de Shevat de 5.781. Né? Por que isso, né, irmãos? Porque o calendário judaico, ele não tem antes de Cristo e depois de Cristo, né? Então ele vai levando, o calendário judaico ele vai levando desde o princípio até os dias de hoje. Então por isso que tá aí o ano de 5.781, tá bom? Vamos lá? Nós queremos aqui, então, passar para os irmãos. Nós temos uma pergunta aqui. Ao falar sobre o ministério de João e o evangelho, o que Jesus declarou sobre a lei e sobre qual lei ele está falando? Seria sobre os 10 mandamentos ou sobre os sacrifícios? Então, nós vamos entender hoje sobre Lucas, capítulo 16, verso 16. Eu coloquei na tela para ficar mais fácil para a gente, e eu vou ler. Olha só como muitos cristãos, eles acabam se enganando aí com esse versículo, né? O versículo diz assim, ó: a lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus, e todo homem emprega força para entrar nele. Lucas, capítulo 16, verso 16. Então, o que dá para entender nesse versículo, né? A lei e os profetas, então quer dizer, a lei, e aí a lei a gente coloca num bolo só, a gente não divide lei moral, lei cerimonial e lei civis, né? A gente coloca a lei num bolo só, e aí nós colocamos os profetas, né? E aí fala assim, ó, duraram até João. Então, será que a lei durou até João? Será que a profecia, ela durou até João? Será que não existe profecia hoje, né? Então, como que nós vamos entender esse versículo, né, irmãos? Então, nós vamos conseguir entender esse versículo pelo o livro de Mateus, capítulo 11, verso 13, que vai falar também a mesma coisa de Lucas, porém vai falar com outras palavras. Então, eu queria passar aqui para os irmãos, só para os irmãos terem uma ideia, para a gente entender esse versículo, né? De Lucas, capítulo 16, verso 16. Em Mateus, ele vai falar assim, ó: porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. Então já muda de cenário, né? Então, na verdade, não durou até João, profetizou até João, né? Então, porque todos os profetas e a lei profetizaram até João, né? Então, já em Lucas fala que a lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus a todo homem que emprega força para entrar nele. Então, um estudo simples de teologia, a gente vai entender que a gente precisa comparar versículos, né? Então, por exemplo, o Evangelho, ele é escrito em 4 livros, né? Então, é Mateus, Marcos, Lucas e João. Então, se a palavra ela tem que se comunicar, não pode ter contradição, não é verdade? Então, para a gente entender por que colocaram esse duraram aqui, né? Se você pegar a sua Bíblia, e se a sua Bíblia for uma versão Almeida, ela vai colocar esse duraram de letras itálicas. O que isso quer dizer? Toda vez que na sua Bíblia tiver letras itálicas, é um acrescento ao original.
Então, não é, na verdade, uma palavra original, é um acréscimo, né? Então, essa palavra duraram, de Lucas 16:16, eles colocaram para ter contexto, né? Mas por que o tradutor, ele colocou duraram, em vez de ter colocado profetizaram, né? Por quê? Porque a gente não sabe, né? Só sei que eles colocaram isso. Então, aí atrapalha nosso entendimento, né? Por quê? Porque dá a entender que a lei durou até João. Só que, na verdade, a lei e os profetas, eles profetizaram até João. Por quê? Porque Jesus Cristo vem, né? Então, Jesus Cristo, ele veio. Então, essas profecias, essas leis, né? Que aí nós vamos ter que dividir aí entre lei moral e lei cerimonial, elas profetizaram até João. Por quê? Porque Jesus veio, né? Então, como que eu vou profetizar o reino de Deus vindo ao mundo se já Jesus já estava aqui, né? Então, eles profetizaram Jesus até João, por quê? Porque Jesus Cristo veio ali, né? João, ele foi o percussor aí, né? E aí Jesus Cristo, ele veio e fez aí. Só que nós temos aqui uma versão da Bíblia, que é a nova versão internacional, a NVI. Algum dos irmãos pode até ter em casa essa versão. E nessa versão, Lucas 16, verso 16, vai dizer assim, ó: a lei e os profetas profetizaram até João. Desse tempo em diante estão sendo pregadas as boas novas do reino de Deus, e todos tentam forçar sua entrada nele. Então, olha aí, né? Essa versão, ela já diz profetizar, profetizaram, bom, né? Profetizaram, que é a tradução mais correta, a gente olhando para Mateus 11:13, tá? Então, a nossa pergunta aí, a gente já consegue responder ela, né? Ao falar sobre o ministério de João e o evangelho, o que Jesus declara sobre a lei, né? E sobre qual lei eles estavam falando, né? Seria sobre os 10 mandamentos ou sobre a lei do sacrifício? Então, a gente consegue ver que não era sobre os 10 mandamentos, era sobre a lei do sacrifício.